momento de meditação da Palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ouça agora a Santa Palavra de Deus. Bom dia, queridos amigos e irmãos que estão nos ouvindo aí pela Rádio Líder FM 87,9, aonde bate o coração da cidade, e também aos amigos que estão nos vendo aí pelo Facebook, Ricardo Pereira SV, aqui em São Vicente. Nesse momento são exatamente 11 horas e 13 minutos aqui na Rádio Líder FM 87,9. Então, querido, nós estamos aqui hoje mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Hoje aqui no nosso programa, o Evangelho da Graça de Deus, nós já lemos aqui a leitura oficial do nosso programa de hoje, que está lá em Deuteronômio, capítulo 28. Nós lemos do versículo 1 até o último versículo para a meditação. Então lá fala sobre todas as maldições que virão sobre a vida daqueles que não obedecerem a Deus. Agora, antes nós iremos ver, querido, se isso é para nós que estamos vivendo nos dias atuais, ou se isso é para os israelitas, aquele povo que Deus levantou aqui na terra, aquele povo que é chamado de povo de Deus, que é chamado povo eleito de Deus, que tem Jerusalém como a sua capital, que é tida como a Terra Santa. Até hoje Jerusalém é reconhecido por, digamos assim, quase todas as religiões do mundo, as maiores, reconhecem ela como a Terra Santa. E você vê passando nas televisões, sempre há muitas brigas em relação àquela terra, outras nações querendo tomar aquela terra para si, porque dizem que é a Terra Santa e que pertence a eles, né? Mas ali é território de Israel, que Deus deu ao seu povo. Mas muitas nações têm se levantado querendo tomar, porque a palavra de Deus, ela mostra lá em Tiago, querido, que quem se coloca sobre a lei, ele se coloca sobre a maldição. Ou seja, quem se coloca sobre a lei é maldito, porque está escrito que maldito todo que não permanecer em guardar todas as leis que Deus deu a Moisés. Então, como o homem nunca conseguiu, então a maldição vem para a sua vida, como diz Deuteronômio 28. Então, Israel é uma terra que está vivendo através da lei. Eles não querem aceitar que Jesus veio para nos libertar, nos resgatar da lei, querido. Quero mandar um alô especial para a nossa amiga Gildene Silva, lá no Cajueiro, ali depois de Florânia. Ela, para o seu esposo Emanuel, também para a sua mãe Dainha e para toda a sua família. Que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando ali na Serra do Cajueiro. E também nossa amiga Gildene Silva, que Deus abençoe ela e sua família. Então, querido, antes de nós lermos o Deuteronômio 28 e meditarmos, eu quero que você, se você tiver uma Bíblia aí, você abra lá no livro aos Gálatas, Gálatas capítulo 1, lá no versículo 4 até o versículo 6, para a nossa meditação. Versículo 7. Então, querido, eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui. Se você ainda não tiver com a sua aberta e você quiser só acompanhar a leitura, eu peço a você que por ao menos você depois dê uma vista nesse vídeo de novo e anota os versículos aí num canto para você mesmo reler, você mesmo ler e conferir se eu estou aqui ensinando heresia ou se eu estou aqui ensinando o que a palavra de Deus ensina, porque o que eu vou ler aqui foi o que Paulo, o apóstolo, escreveu a mando do Senhor Jesus. Livro de Gálatas, ele escreveu a um povo que não era judeu, entenda. Eu não sou judeu, você também não é, nós somos brasileiros. Americano não é judeu, japonês não é judeu, chinês também não é judeu, coreano não é judeu, alemão não é judeu,
Então Gálatas era um povo como nós, brasileiros. A nação era chamada de Gálatas. Então esse povo não era judeu. Eles conheceram Jesus através de Paulo, pregando o Evangelho, e outros apóstolos. Então depois que eles conheceram o Evangelho que Jesus ensinou, amém, queridos? Introduziu-se no meio dele pessoas querendo fazer eles guardarem a lei, observarem os 10 mandamentos para serem abençoados por Deus. Eu quero mandar aqui um alô para nossa amiga Neidinha e Jaedna, né? A amiga Judene pede para nós mandarmos um alô para as duas, né? A Neidinha e a Jaedna. Não sei se eu estou pronunciando certo a palavra. Que Deus abençoe a vida das mesmas. Lá no sítio Cajueiro, ali na Serra do Cajueiro, ali depois de Florânia. Então, querido, vamos ler aqui Gálatas, capítulo 1, e versículo 4 ao seguir, que diz assim: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade do Pai. Então entenda algo, querido. Aqui está dizendo que o qual se deu. Vamos ler o versículo 3, porque lendo o versículo 3 você entende melhor. Paulo está se referindo a Jesus. Então ele começa dizendo assim: graça e paz. O que é graça? Você pega o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. A língua original do Novo Testamento é grego. Não foi escrito em português, em inglês, em espanhol, não, viu? Foi em grego. Quero mandar um alô especial para o nosso amigo Chaga Baú, lá em Currais, que está nos acompanhando aí pelo Facebook. Que Deus abençoe ele e toda a sua família. Então, queridos, diz assim a palavra de Deus, Gálatas 1:3 diz: graça e paz. Então, graça no grego é favor imerecido. É eu receber algo que eu não mereço. Amém, querido? Então, Paulo está dizendo graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Amém? Aqui ele já está se referindo às maldições da lei, do presente século mau, das maldições, dos sofrimentos. Amém, querido? Da morte eterna, o homem ir morar no inferno, não ir morar com Deus no céu. Então, o qual se deu por nossos pecados. Jesus não morreu porque os judeus foram mais fortes do que ele, prenderam ele e levaram ele a ser crucificado juntamente com os romanos. Jesus morreu na cruz porque ele veio para isso. Era profecia, então tinha que se cumprir, tinha que se levantar aqueles líderes religiosos de Israel. Amém, querido? Tinha que se levantar todo aquele povo, não fique colocando a culpa nos judeus por ter tirado a vida de Jesus. Era uma profecia, tinha que acontecer. Jesus veio para pagar o mal que eu e que você fizemos até hoje, para pagar os pecados também dos judeus que quebraram os 10 mandamentos, amém, querido, e as leis de Moisés. Então, o qual se deu por si mesmo, por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Entenda que era a vontade de Deus Jesus morrer naquela cruz. Entenda que é vontade de Deus que eu receba graça das mãos dele. Que é graça? Favor imerecido. Ele me dá sem eu merecer. Entenda, querido. A palavra de Deus, nós devemos ler ela assim. Você não pode pegar um versículo isolado do texto e dizer o que você acha, o que você pensa, o que você quer, o que a sua religião ensina, o que a sua fé ensina. Paulo escreveu no Novo Testamento que existe uma só fé
que é uma só fé? É a fé em Jesus que deu a vida por nós na cruz. Essa é a verdadeira fé. Agora, o povo se refere à fé dizendo: qual é a tua fé? Aí um diz: eu sou evangélico da igreja A, outro diz: eu sou evangélico da igreja B, outro diz: eu sou católico, outro diz: eu sou espírita, outro diz: eu sou macumbeiro, eu sou não sei o que, eu sou aquilo. Eles se referem à fé a isso, mas Paulo diz que existe uma só fé. E que fé é essa? É a fé de crer que Jesus se deu por os meus pecados. Essa é a fé que os apóstolos pregavam. Entenda que essa palavra fé não foi inventada por nenhuma religião, isso veio da Bíblia. Foi os apóstolos de Jesus, foi o mesmo Jesus que saiu em Jerusalém, na Judéia, na Galiléia, em Samaria, e ele chegava para as pessoas e muitos eram curados. Ele dizia: a tua fé te curou, a outra: a tua fé te salvou, e a outra: se creres que eu posso fazer isso, eu farei. E é a fé. Você está entendendo? A palavra fé foi Deus quem criou. Então a fé é aquilo que Deus ensina, não é o que as religiões ensinam. Então, querido, a nossa fé tem que ser uma só. Essa, que Cristo se deu por nossos pecados. Cristo tomou o meu lugar lá na cruz. A salvação é através de Cristo, exclusivamente através dele e não de mim, e não de outro, querido. Então, vamos ler versículo 5: ao qual glória para todos sempre. Amém. Cristo, ele morreu pela vontade do Pai, pelos nossos pecados, para a glória, para todos sempre. Amém. Para a glória de Deus, querido, para a glória de Deus Pai. Então vamos ler versículo 6, que diz assim: maravilho-me tão depressa que passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7: o qual não é outro, mas alguns que vos inquieta e querem transtornar o evangelho de Cristo. Vamos parar aqui e meditar. Quero mandar um alô especial e a paz do Senhor para irmão Jordinaldo e irmão Itla, que estão nos acompanhando ali no distrito, perto de Caicó, onde o mesmo está sendo missionário, lá no campo missionário ali vizinho a Caicó. Eu esqueço o nome do local lá agora no momento, mas que Deus abençoe o irmão Jordinaldo e a irmã Itla ali e prospere muito o trabalho dos mesmos lá. Então diz assim a palavra de Deus: maravilho-me tão depressa que passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, passagem das traíras, lá onde o irmão Jordinaldo está. Que Deus abençoe ele e a sua esposa e todos que estão com ele ali naquela obra. Nosso irmão Jordinaldo. Então Paulo está dizendo: maravilho-me tão depressa que passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O que Paulo está dizendo? Eu estou maravilhado que tão depressa vocês saíram desse evangelho da graça para outro evangelho. Amém, querido? Paulo chama de qualquer mensagem que mistura a lei. Entenda, a lei, eu estou me referindo aos 10 mandamentos e às leis que Deus deu a Moisés para que o povo de Israel guardasse. Paulo se refere a outro evangelho, todo aquele que sai desse favor imerecido de Deus para outro ensinamento que não é a graça de Deus, mas sim outro evangelho. Então Paulo está dizendo aqui: eu estou maravilhado que tão depressa vocês saíram daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Para outro evangelho. Amém, querido? Amém, queridos? Então Paulo está dizendo que o verdadeiro evangelho aqui é a graça de Cristo. O que é a graça de Cristo? Entenda. Graça é favor imerecido. Vamos supor que você é meu inimigo, você me fez muito mal. Então, eu encontro você caído na pista, ferido por algum acidente,
ou ferido por algum assaltante que lhe roubou. Então de repente eu vou e pego você, coloco num carro, levo para o hospital, e vamos supor que no hospital público a fila está grande, lá não tem nem local para colocar você, e eu levo para um hospital particular e eu pago ali para você ficar internado, e você está inconsciente ali. Isso é um favor imerecido. Você não merece que eu lhe faça esse favor. Eu estou dando de graça a um inimigo meu. O que ele não faria por mim, eu estou fazendo por ele, sem esperar receber depois, em troca disso, algum presente dele. Você está entendendo? Ou a mesma amizade dele. Eu estou fazendo sem merecer, sem esperar receber nada em troca. Estou fazendo simplesmente por amor, pela graça, favor imerecido. Então, Paulo está dizendo que o Evangelho de Cristo, que o Evangelho verdadeiro, é essa graça de Cristo. Jesus veio morrer na cruz sem eu merecer. Entenda algo, querido. Sobre a velha aliança é o Velho Testamento, é a antiga aliança que foi dada lá no monte, se não me falha a memória, Sinai, antes de Jesus, há 1500 anos atrás, se não me falha a memória. Então a nova aliança é quando Cristo veio e se deu por nós na cruz. Isso é a nova aliança. Então, sobre a antiga aliança, se você obedecesse os 10 mandamentos, entenda, são 10, depois você lê lá em Êxodo 20, Êxodo 4:20, se não me falha a memória, e você vai ver lá os 10 mandamentos escritos. Então, se você obedecesse os 10, aí Deus ia lhe abençoar. Se você desobedecesse a algum deles, apenas um, Deus não aceitava como você estivesse fazendo o seu melhor, porque sobre a lei não existe melhor, mas existe perfeição. Então, se eu obedecesse 9 e uma não obedecesse, eu era visto diante de Deus como culpado por todos os 10, que tinha transgredido todos os 10 mandamentos. Então, todas as maldições referentes em Deuteronômio 28 viria sobre a minha vida. Amém, querido? Então a nação de Israel, ela viveu isso aí durante muitos anos, esses 1500 anos antes de Cristo, e depois eles viveram dessa maneira, sempre na maldição. Uma hora estavam na bênção por pouco tempo, depois estavam na maldição, porque quebraram os 10 mandamentos. Está passando uma novela aí, numa emissora de TV, por nome O Rico e Lázaro, que nós vemos ali Israel preso na Babilônia. Nós vemos ali a história de Daniel, que foi um dos escritores do Velho Testamento. Então aquele povo foi preso pela Babilônia porque quebrou os 10 mandamentos, porque desobedeceu ao mandato de Deus. Eles estavam sobre a velha aliança, sobre a antiga aliança. Então hoje nós estamos, querido, através de Jesus, na nova aliança. Mas tem pessoas que estão vivendo na nova aliança sobre o regime da antiga aliança. O que é o regime da antiga aliança? Se você obedecer, Deus vai lhe abençoar. Se você não obedecer, Deus não vai lhe abençoar. Se você fizer por onde, Deus vai lhe abençoar. Se você não fizer por onde, Deus não vai lhe abençoar. Isso é o regime da antiga aliança. Então tem pessoas que estão vivendo da mesma maneira, estão vivendo debaixo de maldição, é doença, é muito sofrimento, e eles muitas vezes colocam a culpa em Deus, dizendo que aquilo é uma prova de Deus. Outros dizem que é um karma, vida passada, que ele está sofrendo por uma vida passada que ele teve. Mas a vida é só uma, meu amado. Depois que você morre, você não volta aqui para esse pó de novo. O diabo tem enganado as cabeças das pessoas, colocando nela pensamentos que Paulo fala lá nas suas cartas de setas malignas,
O diabo tem o poder de manipular a mente humana, colocar um pensamento que aquela pessoa já passou por aquela rua ou já esteve vivendo aquela cena ali há muitos anos atrás. Você está entendendo? O diabo tem esse poder de fazer a pessoa pensar e sair e ter a certeza que já viveu aquilo no passado sem ter vivido, que já passou naquele canto sem ter passado. Você está entendendo? O diabo tem esse poder de manipular. Olha, uma pessoa que está louca da cabeça, que está aí querendo tirar a vida dela, uma depressão profunda, uma loucura, que é internada até no hospício, não pense que aquilo ali é uma doença que tem no cérebro dela. A medicina, para tudo ela tem uma explicação. Então ela diz que é uma doença da cabeça, é a genética, é não sei o que lá. Eles têm várias explicações, mas tudo isso, por trás existe o diabo manipulando a mente e adoecendo tudo ali. É algo espiritual. Se aquele espírito sair daquela pessoa, toda doença se acaba, toda loucura sai. Os médicos passam os medicamentos, muitas vezes conseguem acalmar aquela pessoa, relaxar o seu corpo, mas não tira a enfermidade, porque por trás dali há algo espiritual. Há algo espiritual por trás daquilo ali. Então ele não consegue ir no mundo espiritual. Mas há algo sobrenatural ali. Então o diabo ele tem enganado muitas pessoas hoje. E tem feito as pessoas sofrer. Mas o Evangelho de Jesus está começando a se manifestar na terra de novo, querido. Porque o Senhor Jesus, ele disse lá, está lá em Jeremias 23, está lá em Ezequiel 36 também, onde Deus fala que no futuro ele vai levar o povo dele para a nação de Israel. O povo estava disperso. Nós vemos na história mundial que até a década de 48 para 50, Israel não existia mais a nação. Aquilo ali era uma terra esquecida, abandonada, cheia de doenças. Então nos anos 48 a 50, os Estados Unidos da América, com outras nações, o Brasil também fez parte disso, eles pegaram os israelitas que estavam dispersos no mundo inteiro, levaram lá para Israel, fundaram a cidade de novo, reergueram a cidade israelense, a capital Jerusalém, ergueram as outras cidades e fundaram a nação israelense, que hoje nós vemos na televisão, e hoje ela já é uma potência. Ela é muito rica, é o maior produtor de frutas lá daquelas bandas de lá. E se não me falha a memória, é um dos maiores do mundo, né? Então, tudo isso porque Deus profetizou lá no Velho Testamento, através de Ezequiel 36, ou Jeremias 23, depois você lê aí, que você vai ver. Mas todas aquelas duas passagens falam de Israel e falam da igreja de Cristo hoje. Mas uma delas fala especificamente que vai chegar o tempo que, quando Deus levar o povo de Israel para a sua terra, o povo vão dar um nome a Deus. E o nome pelo qual Deus será chamado é o Senhor é nossa justiça, que Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 5:21. Depois você leia 2 Coríntios 5:21, que diz assim: que Cristo se deu pelos nossos pecados, ele se fez pecado por nós, para que através dele, dentro dele, nós fomos feitos a justiça de Deus em Cristo. O que quer dizer isso? Cristo se fez pecador por mim. Deus olhou lá de cima e viu seu filho como pecador. É por isso que quando Jesus estava lá na cruz, você vê lá nos evangelhos, que são os 4 primeiros evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando Jesus está crucificado, você vê ele falando dessa maneira, dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus nunca chamou o seu pai de meu Deus. Ele sempre se referia
a Deus que estava lá no céu de meu Pai, porque Ele é o Filho de Deus, verdadeiramente. E aqueles que aceitam a Ele, como diz João 1:12, são filhos por adoção. Amém, querido? João capítulo 1 e versículo 12 diz: são filhos por adoção, aqueles que aceitam Jesus, amém, como seu Salvador. Então Jesus nunca chamou o seu Pai de meu Deus, sempre ele chamava o meu Pai. Mas lá na cruz ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? É porque naquele momento todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Todos os pecados que o povo cometeram por quebrar os 10 mandamentos e tudo que você já fez até hoje, até o dia de hoje, de errado, estava sobre Jesus. Então por isso é que ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Porque Deus não se une com o pecado. Lá no Velho Testamento diz que o pecado é como um muro que nos separa de Deus. Então Romanos capítulo 3, depois você leia, diz lá, eu não lembro o versículo agora, que Deus, olhando lá de cima, ele viu que todos pecaram e destituídos ou distantes estão da glória de Deus, mas sendo reconciliados gratuitamente através do seu Filho. O que quer dizer isso? Todos nós, toda a humanidade está distante de Deus, mas no momento que vem para Jesus, tendo nele a salvação, o perdão dos pecados, toda a humanidade que faz isso, todo homem, toda mulher, jovem, criança, velho, adulto, ele se reconcilia com Deus, ou seja, ele estava desligado, distante. Então no momento que ele confessa Jesus como seu Salvador, aceita o que Jesus fez por ele, ele é religado a Deus de novo, como uma tomada que você pluga lá na parede, no interruptor, e ali transmite energia para o computador, para a TV, para a geladeira, para o fogão, fogão que acende as bocas eletronicamente. É a gás, mas as bocas você aperta num botãozinho lá e ele solta a energia lá que faz o gás queimar na hora, acender o fogo. Ou um ar-condicionado, ou um ventilador, você está entendendo? Se pluga na tomada, liga no botão, ele funciona, se não estiver desmantelado. Então, do mesmo jeito, meu amado, só que nós não precisamos nos consertar. Eu estou falando em conceito, eu não estou me referindo a pecado, não. Está entendendo? Quando nós cremos em Jesus como Salvador, automaticamente nós somos ligados a Deus como uma tomada, como um fio elétrico. Então nós podemos receber as bênçãos de Deus através do que Cristo fez. Quero mandar um bom dia especial para o nosso amigo Josian Medeiros, lá em Patu, aqui no RN. Que Deus abençoe a vida dele. Então nós somos religados a Deus. Então Paulo está dizendo aqui: maravilha-me tão depressa que passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Aí Paulo vai e diz, ele é bem firme quando fala essa expressão, ele diz, olha, no versículo 8, ainda que nós mesmos, ou um anjo, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja ele anátema. Muitas pessoas têm usado esse versículo isolado e têm feito medo às pessoas e têm dito, olha meu querido, você que não vai mais para a igreja, você está saindo do evangelho de Jesus para outro evangelho, você está sendo amaldiçoado. E eles têm usado também esse versículo isoladamente e têm dito, se você não está seguindo o que aquela igreja ensina, você está seguindo outro evangelho que os apóstolos não ensinaram, então esse aí é outro evangelho, seja ele amaldiçoado, como diz aqui a palavra anátema, que é maldito
2 vezes, ou 3 vezes, se não me falar a memória, é maldito 3 vezes a tradução dessa palavra no grego original. Então, entenda algo nesse momento. Não podemos pegar a Bíblia, um versículo aqui, um versículo acolá, outro versículo lá além, e tirar o que nós queremos falar, não. Nós devemos pregar ela em cima do seu contexto. O versículo tem que ser uma explicação do texto, meu amado. O texto tem que estar ligado com aquele versículo. Não pode se isolar um versículo, porque senão vai se criar doutrinas. Até pessoas que pregam a lei hoje, elas pegam esse versículo e diz que se você não está guardando a lei, Paulo está dizendo que você está entrando em outro evangelho, então você vai ser amaldiçoado. Mas veja que você lendo lá do começo, Paulo está mostrando que outro evangelho é aquele que não mostra a graça de Deus. O que é graça? Favor imerecido. Não foi eu quem criei isso, foi Deus. Está lá escrito na Bíblia, no texto original no grego. Graça é favor imerecido. Hoje as pessoas têm tentado redefinir a graça, mas a graça ela não muda, ela é favor imerecido. É porque eles querem introduzir a lei. Eles querem introduzir, digamos, o homem no meio. Eu sou abençoado porque eu fiz. Você vê muitas pessoas pregando dessa maneira: querido, paga o preço que Deus vai lhe abençoar. A unção custa caro. Você não vê muitos pregando assim? Aqui no Brasil, um famoso pregador deputado, por nome Marco Feliciano, tem pregado muito assim. E outros que seguem ele. Mas isso não pertence à graça de Deus, porque graça é favor imerecido. Eu receber aquilo que eu não mereço. Mas você pode dizer: mas Ricardo, como é que Deus vai me abençoar sem eu merecer? É porque Ele vai olhar para o seu filho, querido, e Ele vai ver a justiça do seu filho em mim, e vai ver os pecados meus no seu filho. Então Ele vai ver que o seu filho pagou o preço por mim, e eu agora posso receber as suas bênçãos gratuitamente, pela fé. Fé não tem nada a ver com obras, com faça e não faça. Isso aí tem a ver com a lei, o regime da lei, tudo que a lei ensina. Então Paulo ele diz no versículo 7 que alguns vos inquietam e querem transtornar. Transtornar, querido, é uma palavra dura. É reprimir, é oprimir. Tá ligado a reprimir, a oprimir. Você tá entendendo a palavra transtornar? Então Paulo diz que alguns querem transtornar o evangelho de Cristo. Alguns que há no meio de vós. Ele estava dizendo que tinha gente ali no meio dos Gálatas que estavam querendo levar outro evangelho. Eles estavam querendo trazer a lei à tona, que o povo guardasse a lei para ser abençoado. Para nós vermos isso melhor, você pega a sua Bíblia e volta algumas páginas. Aí você volta lá para o livro de Atos dos Apóstolos, lá para o capítulo 15, aonde está reunida a igreja de Jerusalém. Amém, querido? Pedro, apóstolo, Paulo, Tiago, todos os discípulos de Jesus, os 12. Judas, o traidor, tinha morrido ali e tinha sido substituído por outro. Então ali estavam os discípulos de Jesus, estava Paulo e mais outros, muitos pastores, porque os apóstolos saíram pregando e levantando pastores e botando eles para ficar à frente do rebanho. Isso aqui não tem nada a ver com fundação de igreja. Aquelas pessoas eram responsáveis por pregar a palavra de Cristo, por ensinar o evangelho de Cristo àquelas ovelhas, aquele povo. Então nós vemos lá em Atos 15 que ali se levantou uma reunião
porque até então tinha saído muitos judeus que tinham aceitado a Cristo como Salvador e tinham começado a pregar para o povo gentil. Entenda, gentil não é ninguém que pertence a Israel, é alguém que pertence a outra nação, como eu e você que somos brasileiros. Então pessoas que eram de outras nações e conheceram a Jesus, aceitaram a Ele como Salvador. Então dali do meio dos judeus que se converteram, se levantou pessoas que saíram pregando para aquele povo gentil que eles guardassem os 10 mandamentos, senão eles não seriam abençoados por Deus. Então os apóstolos levantaram uma reunião para debater o assunto, um concílio. E nós vemos ali o apóstolo Pedro se levantando no meio deles. Vamos ler lá Atos 15 e versículo do 5 ao seguir para nós entendermos melhor. Atos 5, 15. Atos 15, 5, melhor, diz assim: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era misto circuncidar e mandasse que guardasse a lei de Moisés. Entenda, eles queriam que o povo guardasse a lei e ainda circuncidasse, que era algo que era feito quando a pessoa era criança. Então eles queriam que os apóstolos pregassem isso. E esses que defendiam essa tese estavam pregando já dessa maneira. Eles criam que o homem era abençoado se obedecesse a Deus, se fizesse por onde. De outra maneira, como podemos traduzir isso para o português? Comprar a Deus. Deus não se vende. Então nós vemos lá no versículo 6 assim: congregaram-se, pois, os apóstolos anciões para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe, porque já tinha até apóstolos de Jesus ali que estavam com a cabeça meio confusa, querido, se tinha que guardar ou não os 10 mandamentos para serem abençoados por Deus. Então levantou-se Pedro no versículo 7 e disse: varões, irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e cresce. Amém, querido? Pedro disse: olha, querido, vocês sabem que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e cresce. O que é evangelho? A palavra evangelho no grego quer dizer boas novas, boas notícias. O que é boa notícia? É aquilo que Cristo fez por você de graça. Você está entendendo? Isso é boa notícia. Cristo morreu em seu lugar. Você é salvo através da fé nele. É por isso que ele disse aqui: Deus me elegeu para que através da minha boca se pregasse o evangelho e os gentios crescem. Ouvisse o evangelho e crescem. Então versículo 8: e Deus, que conhece os corações, deu-lhes testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, como também a nós. Paulo está se referindo, Pedro está se referindo aqui, que ele esteve um dia lá na casa de Cornélio, que era gentil, como nós que somos brasileiros. Ele era de outra nação. Cornélio era romano. Então Deus enviou Pedro na casa de Cornélio. Pedro pregou para Cornélio a salvação através de Cristo. Você vê lá em Atos 10, versículo 42 e 43 e 44. Depois você releia isso aí. Atos 10, 42, 43 e 44. Então Pedro, quando pregou que a salvação era através de Cristo, eles simplesmente creram. Eles não fizeram nada para receber o Espírito Santo naquela hora. Eles não oraram tantos dias, não jejuaram tantos dias, não fizeram vigílias
durante a noite inteira para Deus abençoar, não. Eles simplesmente creram que o perdão era através de Cristo, que as outras bênçãos vinham através de Cristo gratuitamente, e eles receberam. Então é por isso que Pedro diz, olha, Deus que conhece os corações, versículo 8, deu-lhes testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, como também a nós. Estava se referindo a todos os judeus convertidos que estavam ali, naquela reunião. Amém, querido? Todos que estavam ali eram judeus. O próprio Paulo era judeu também. Só que Deus enviou ele para pregar para as nações gentias. Coríntios é povo gentil, Romanos são um povo gentil, Gálatas são gentios, Timóteo, Efésios, Colossenses, Tessalonicense, é tudo comunidade que não é judia, povo gentil. Menos Hebreus. Você vê lá o livro aos Hebreus, que dizem que foi Paulo que escreveu. Ali ele escreveu voltado para o povo de Israel e não para nós. Entenda, você tem que entender, isso são coisas básicas da nova aliança que Deus estabeleceu com o homem. Se você não entender que existe um velho e um novo testamento, e que o novo não tem nada a ver com o velho, você vai misturar tudo na sua cabeça, vai dar um nó, e você, em vez de ser abençoado, vai ser amaldiçoado. Porque você vai viver sob o regime da lei, tentando agradar a Deus para ser abençoado, e você não vai conseguir. Amém, querido? O único que agradou a Deus foi Jesus, o Filho dele. Então nós devemos se colocar sobre ele, e Deus vai olhar para nós e nos ver agradáveis diante dos seus olhos através do seu Filho, do que ele fez. Isso é o Evangelho da graça que Paulo pregou, que com o passar dos dias você vai entender cada vez mais o que nós estamos ensinando. Então Pedro disse lá no versículo 9: e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Amém? O que é isso? Pedro está dizendo, olha, quando eles creram que Jesus morreu por eles na cruz, ele estava dizendo isso. Só que aqui ele estava falando em outras palavras, mas o Espírito Santo nos dá um entendimento, querido. Então Pedro estava dizendo, olha, quando eles creram, Deus não fez diferença alguma entre eles e nós, purificou seus corações pela fé. Lá no livro de Salmo nós vemos Deus dizendo que o que ele quer do ser humano é um coração puro. Jesus, quando começou a pregar na Galiléia e na Judéia, ele disse que não era o que entrava no homem que tornava ele impuro. O que é impuro é pecador, é cheio de pecados. Jesus disse que não é o que entra que torne o homem impuro, mas é o que sai do homem, do seu interior, do seu coração, que torna ele pecador impuro. Jesus disse que antes do homem adulterar, primeiro ele comete o adultério lá dentro do seu coração, desejando a mulher quando vê. Você está entendendo? Antes dele matar alguém, ele já planeja, ele já gera aquele ódio dentro dele. E aí vem todos os outros pecados. Então Pedro está dizendo aqui, eu só quero dizer Paulo, que Deus purificou seus corações pela fé. Então quando você crê que Cristo é aquele que morreu por você na cruz, o seu coração é purificado pela fé. Que é isso, seu coração se torna puro diante de Deus. Em outras palavras, purificado é limpo, é como um banho. Você está todo sujo de graxa, você está todo sujo de barro, e você toma um banho com sabonete, com água limpa, você se enxuga, então você está limpo, você tomou um banho. Então isso aqui é o coração purificado. E veja que ele termina dizendo, o coração purificado pela fé. Porque se aqui a palavra fosse pelas obras,
coração purificado pelas obras, aí Pedro estaria dizendo que os corações dele foram purificados por eles obedecer os 10 mandamentos. É por isso que Jesus disse que aquele que me ama guarda as minhas palavras, e aquele que não me ama guarda as minhas palavras. Jesus falou isso sobre a lei, sobre o regime da lei. Amém, querido? E ele disse: aquele que me ama, que guarda as minhas palavras, será amado de meu Pai. Amém, querido? Então veja que Pedro aqui disse seus corações purificados pela fé. Veja que o Novo Testamento é diferente do Velho. Até mesmo os evangelhos, o que nós chamamos de evangelhos, que é os 4 primeiros livros do Novo Testamento, aquilo ali foi escrito sobre o Velho Testamento. Quando foi escrito aquilo ali, quando Jesus viveu aquilo ali, porque aquilo ali é a história de Jesus, Jesus estava vivendo no Velho Testamento. Ele veio para cumprir o Velho Testamento, ele veio para obedecer os 10 mandamentos e toda a lei de Moisés. Você veja que você lendo os evangelhos, Jesus, ele não quebrou os 10 mandamentos, ele cumpriu os 10 mandamentos. Ele deu a César o que é de César, o que é a Deus, o que é de Deus. Amém, meu amado? Então Pedro diz aqui: seus corações purificados pela fé. Se ele tivesse dito pelas obras, aí era válido hoje eu dizer: se você não obedecer a Deus, você não vai ser abençoado por Deus. Amém, querido? Você não vai ser salvo. A salvação é pela graça. Aí você pode me dizer: então agora eu posso pecar à vontade? Que não existe mais pecado. O pecado é pecado do mesmo jeito, sobre a lei e sobre a graça. Agora eu sou salvo através de Cristo, e eu não vou mais cometer pecado, porque se eu for pecar eu vou morar no inferno. Eu não vou mais cometer pecado, porque Deus disse que sede santo, porque eu sou santo. Então, na hora que eu aceitei a Cristo, eu já fui purificado, já fui tornado santo através do que Cristo fez. Então agora eu tenho que ser santo, porque Deus é santo, simplesmente por isso. Não é porque eu vou obedecer para entrar no céu. Na verdade, eu estou vivendo na terra, mas eu já estou no céu, através do que Cristo fez. Veja que eu não estou tirando o texto da Bíblia, isolando um versículo e pregando, dizendo o que eu quero, não. Eu estou lendo aqui, eu estou lendo aqui um versículo atrás do outro aqui, na mesma leitura. Não estou isolando o texto, como as religiões do mundo estão fazendo hoje, e metendo medo na cabeça das pessoas, manipulando. E eu não sou nenhum manipulador e nem quero ser manipulador, porque o Evangelho de Jesus não manipula a mente de ninguém. O Evangelho de Jesus transforma de dentro para fora. Quero mandar um alô especial para a nossa amiga Maria Margarete, que Deus abençoe ela e toda a sua família que está nos acompanhando aí pelo Facebook. Então vamos continuar aqui. Paulo diz assim, Pedro, só quero dizer Paulo. Pedro diz: e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. E agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, e nem nós também. Amém, querido? Jugo é o mesmo que transtornar, que Paulo fala lá em Gálatas, onde eu li Gálatas 3, que ele disse: muitos têm se levantado no meio de vós e querem transtornar o evangelho de Cristo, ensinando outro evangelho. Amém? E jugo, querido, você sabe o que é um jugo? É aquilo que você coloca no ombro do boi para ele puxar uma carroça, uma campinadeira. Isso ali é um jugo. Então Pedro, ele se referiu à lei, os 10 mandamentos e toda a lei que Moisés escreveu como jugo, e a circuncidação, que é circuncidar a criança com poucos dias de vida. Em Jesus foi feito isso. Por que foi feito? Porque Jesus veio para cumprir a lei pelos que não puderam cumprir. Amém, meu amado? Vamos entender a palavra de Deus, que é a verdade.
Eu sei que para muitos que estão nos ouvindo agora isso é algo novo, porque ele viu muitos pregadores pregar dentro de Atos dos Apóstolos, citar até Atos 15, mas ele pegava simplesmente um versículo isolado ali, misturava com outro lá de Apocalipse, com outro lá do Velho Testamento, e dizia o que ele queria. Mas não é para ser ensinado dessa maneira. A Bíblia é para ser ensinada assim. Você está entendendo? Não podemos pegar um texto, isolar e falar o que a gente quer, não. Eu ensinava dessa maneira no passado, eu mesmo reconheço isso. Se você for lá no meu Facebook, você vai ver vídeos meus há 8 meses atrás, onde eu ensinava dessa maneira. Eu pegava um texto aqui, outro texto acolá e outro acolá, e dizia o que eu queria, que eu achava que era certo, que eu achava que era errado. Mas não é assim. O Evangelho de Cristo não é dessa maneira. Então Pedro diz: porque é que agora vocês tentais a Deus? Ele chamou de tentar a Deus, querer trazer outro evangelho à tona, ou seja, querer forçar o povo a guardar os 10 mandamentos, a viver sobre o regime da lei. Faça que você será abençoado. É por isso que tem se levantado esse tipo de mensagem hoje em dia: aquele que der mais será mais abençoado. Não tem sido pregado isso nos dias de hoje? As pessoas têm dito: olha, aquele que dá mais oferta na igreja, que dá o dízimo maior, vai ser mais abençoado. Não tem sido pregado assim hoje? Isso aí é regime da lei, meu amado. Isso não tem nada a ver com a graça de Deus. Eu quero mandar um alô especial para o nosso amigo Abraão Fagner, está nos acompanhando aí pelo Facebook. Que Deus abençoe ele e a sua família. Então, isso é regime da lei. É por isso que isso tem acontecido em muitas igrejas, porque eles não têm conhecido esse evangelho. Aí eles têm pregado, e muita gente tem até dado fortunas, tem vendido carro, casas para dar na igreja, porque se der vão ser abençoados. Meu amado, isso aí é o regime da lei. Isso daí não tem nada a ver com a graça de Deus, não. A graça de Deus é favor imerecido. Já está dizendo graça. A tradução dela no original, no grego original, para o português, para o inglês, para o espanhol, para o italiano. Você está entendendo? A tradução da palavra graça é favor imerecido. Quero mandar um alô para a nossa amiga Loise. Eu não estou entendendo o nome direito. É Loise Neane, mais ou menos assim. Não sei pronunciar a palavra certa. E nossa amiga Aninha Medeiros. E a nossa amiga Keliana Araújo. Que Deus abençoe a todas elas e as suas famílias também. Então, a palavra graça é favor imerecido. Então nós somos abençoados gratuitamente por Deus e não por comprar a Ele. Tá entendendo? Então é por isso que Pedro, ele diz aqui: porque agora vocês querem tentar a Deus, pondo sobre a servir dos discípulos. Ele chamou de discípulos aqueles que confessaram a Jesus como Salvador. Ele chamou eles de discípulos simplesmente por eles crerem na salvação em Cristo. Você está entendendo? Porque vocês querem colocar sobre a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar, querido. Ele está dizendo assim. Você entende? Então ele diz lá no versículo 11, veja como é que a salvação vem até nós. Ele diz lá no versículo 11: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também eles quem? Os gentios. Quem falou isso? Pedro, um dos 12 apóstolos, aquele que Jesus colocou na frente da igreja. Amém? Quero mandar um alô para o nosso amigo Jarles Branquinho, e nossa amiga também Mariana, eu não sei pronunciar direito o seu primeiro nome,
Que Deus abençoe todos eles e a família deles também. Então Pedro, ele está dizendo aqui no versículo 11: mas cremos que seremos salvos pela graça. Ele está dizendo: nós cremos que seremos salvos através do favor imerecido de Deus. Quero mandar um alô para o nosso amigo José Elias, conhecido por Jesus. O nome dele é José Elias, conhecido por Jesus. Ele é lá de Caicó. Que Deus abençoe ele e sua família. E também nosso amigo Jonas e Guia, aqui vizinho à Rádio Líder FM, que está nos acompanhando aí pelo Facebook também. Que Deus abençoe a ele e sua família. E o nosso amigo José Aquino, nosso amigo Osana Rodrigues também. Que Deus abençoe ela e sua família. Então veja que Pedro, ele diz aqui: mas nós cremos que seremos salvos pelo favor imerecido de Deus, porque graça é favor imerecido. Aí ele diz: favor imerecido do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Amém, querido? Então nós somos salvos pela graça. Os apóstolos de Jesus pregavam dessa maneira. Muitas pessoas têm se revoltado contra a pregação da palavra de Deus hoje. Você vê isso em muitas famílias no mundo inteiro, principalmente lá nos Estados Unidos da América. Você vê muitos filhos de pastores sendo cantores famosos. Esses cantores que você vê cantando aí na televisão em inglês, que são conhecidos como os maiores do mundo, muitos deles saíram de igrejas evangélicas, de famílias evangélicas. Tem deles que são filhos de pastores. O Elvis Presley, que é chamado o rei do rock, ele terminou a sua vida sendo viciado em cocaína. Ele morreu de overdose. Ele foi criado dentro da Assembleia de Deus. Ele era membro da Igreja Assembleia de Deus Americana. E na sua adolescência, a fase adulta, ele se desviou. E aí foi ser cantor. Virou o maior cantor do mundo, conhecido como o rei do rock. Eu quero mandar um alô para a nossa amiga Osana Rodrigues, e Valdisson Pereira, e João de Deus Silva, também a nossa amiga Osanete Santos. Que Deus abençoe todos eles e as suas famílias também, que estão nos acompanhando pelo Facebook. Então, muitas pessoas têm se revoltado e têm saído da igreja porque eles não têm conseguido obedecer. Porque tem sido pregado para eles que se eles obedecer, Deus vai abençoar, e se eles não obedecer, Deus vai amaldiçoar eles. Isso é o regime da lei. Está entendendo? Isso é o Velho Testamento, querido. Isso não é a nova aliança. Somos abençoados pela fé, somos salvos pela fé. Agora sim, tenho que ser santo? Tenho que ser santo. Mas eu não vou ser santo porque, se eu não for ser santo, eu não vou entrar no céu. Eu vou ser santo porque Deus é santo, e quando eu aceitei a Cristo, eu já fui tornado santificado através do que Cristo fez. Então agora eu vou ser santo porque Deus é santo. Eu vou me comportar como Deus se comporta. Você está entendendo? É como, por exemplo, um juiz de direito. O juiz de direito, ele vai se comportar como um bêbado, como um viciado em cocaína, como um prostituto. Quem é que vai dar crédito àquele homem? Ele sendo juiz de direito. É por isso que no Brasil a democracia está falida. Porque os representantes do povo, juízes, desembargadores, a maioria dos políticos, todos que estão aí à frente do poder, a maioria tem caído na corrupção, no roubo, na fraude. Então não tem mais crédito. Eles que são quem criam as leis, quem botam as leis para funcionar, estão quebrando as leis, estão fazendo maldades, então estão perdendo a confiança do povo. A democracia no Brasil está perdendo a confiança por isso. Então, querido, a santidade é simplesmente sair. Eu agora vou ser santo porque Deus é santo. Você está entendendo? Não é que eu vou ser santo porque eu estou morrendo de medo de ir para o inferno. Não. Paulo, Pedro, ele escreveu aqui em Atos 15, 11. Eu quero mandar um alô para a nossa amiga Valéria Cruz, e nossa amiga Misa Andrade, nossa amiga
Marilene Medeiros, também nosso amigo Moisés Silva, que estão nos acompanhando pelo Facebook. Que Deus abençoe a todos que estão aí pelo Facebook. Então, entenda algo. Pedro está dizendo: olha, nós cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também eles. Nós não somos salvos por guardar a lei, por obedecer a lei, mas pela graça. E olhe que, queridos, Paulo, que escreveu Gálatas, lá em Gálatas 5, ele mostra que quem aceitou a Cristo recebe o Espírito de Cristo. Quero mandar um alô para o nosso amigo Gilberto Pereira e nosso amigo Érico Dantas, que Deus abençoe a vida dos mesmos. Então, o Senhor Deus, ele falou lá através de Paulo que o Espírito vem morar dentro daquele que aceitou a Cristo. Então o Espírito gera frutos dentro desse homem. O que é os frutos? É a verdadeira santidade. Depois você lê Gálatas 5, que você vai entender melhor. Quero mandar um alô para o nosso amigo Duarte Júnior e nosso amigo Edson Lopes, nossa amiga Fábia Vieira, sobrinha da minha esposa, que está nos vendo lá do Rio de Janeiro agora nesse momento. Eu não lembro agora o nome da sua cidade, mas é lá do Rio de Janeiro que ela está nos vendo pelo Facebook. Que Deus abençoe ela, o seu esposo, que é pastor, e toda a sua família. Então, querido, vamos. Paulo está dizendo, olha, Pedro, só quero dizer Paulo. Pedro está dizendo: nós cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também eles, e não por guardar a lei. Então, no momento que você crê dessa maneira, o Espírito Santo de Deus, ele vem para dentro de você, como diz Gálatas 5, e ele gera os frutos dentro de você. E o que é os frutos? Você lê depois lá Gálatas 5, você vai ver Paulo dizendo que os frutos do Espírito são amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, fé, domínio próprio, que é temperança. O que é isso? Amor, querido, Paulo está se referindo que o Espírito vai gerar dentro de você o amor pelas pessoas que não lhe amam. Deus não dá favor às pessoas. Favor é algo que você não merece, mas você recebe de Deus de graça. Então, do mesmo jeito que Deus, ele dá a você de graça, ele mandou o seu filho por você, você sendo pecador, ele dá a salvação só por você crer no seu filho, e ele lhe abençoa através disso. Então você passa a se comportar da mesma maneira. Você recebe uma capacidade sobrenatural dentro de você de amar aquele que lhe odeia. Então isso aí é a verdadeira santidade, porque Jesus disse que se não perdoardes, não sereis perdoados por ele, pelo Pai. Quero mandar um alô para a nossa amiga Tainara Cardoso e Aloísio Fagundes, que está nos acompanhando pelo Facebook. Amém, querido? Então, entenda algo nesse momento. Vamos voltar aqui para o texto. Você aceitou a Cristo, como diz aqui em Atos 15, versículo 11. Você é salvo pela fé, através da graça de Cristo. Então o Espírito vem morar dentro de você e ele gera os frutos: a paz, o amor. Então você começa a amar os outros. Não, porque se você não amar, você vai para o inferno. Porque Jesus disse que aquele que não perdoar não será perdoado. Mas veja que no Novo Testamento, o Novo Testamento começou em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito desceu sobre os apóstolos. Aí você vê lá nas cartas de João, que foi o que escreveu o Evangelho segundo João, escreveu aquilo que Jesus falou. E ele escreveu o livro de Apocalipse também, e a primeira João, a segunda e a terceira João. Você vê lá nas epístolas dele, na primeira, na segunda e na terceira, num desses três livros, ele dizendo assim: olha,
nós perdoamos os nossos inimigos porque, em primeiro lugar, nós fomos perdoados por Deus. Ele diz, nós o amamos. Ele diz, nós amamos a Deus porque, em primeiro lugar, Ele nos amou. Você já vê diferente. Está entendendo? Sobre a lei, se eu não perdoasse, eu não seria perdoado. Então, sobre a nova aliança, eu sou perdoado através de Cristo. Então eu passo a perdoar porque o Espírito está dentro de mim, está me dando a capacidade de perdoar. Mas a minha salvação é através da graça de Deus. Quero mandar um alô para o nosso amigo Anselmo e a Rejane Azevedo, também para a nossa amiga Terezinha Lima. Que Deus abençoe a eles. Entenda, querido. Nós cremos que somos salvos pela graça. Então o Espírito Santo vem e gera esses frutos dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Quero mandar um alô para o nosso amigo Osman Fernandes, aqui perto da Rádio Líder FM, que está nos acompanhando aí pelo Facebook. Deus abençoe ele e a sua família. Deus nos abençoa pela sua graça, o seu favor imerecido. Está entendendo? Não por merecimento meu. Aí então, depois disso, Ele me dá o seu Espírito, que vai gerar em mim a verdadeira santidade, os frutos do Espírito. Voltando lá para Gálatas, Paulo diz lá no versículo 8 de Gálatas 1: ainda que nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que eu vos tenho anunciado, seja ele anátema. Anátema quer dizer maldito, 2 ou 3 vezes. A tradução dessa palavra do grego original para o português. Então Paulo está dizendo que seja amaldiçoado esse evangelho, que não tem nada a ver com o evangelho da graça. Alguém que sair pregando outro evangelho. Então você volta a alguns versículos e você vê Paulo dizendo que o evangelho verdadeiro é o evangelho da graça. Eu não estou tirando versículo do texto, é só você ler Gálatas 3, começa lá do versículo 3, ou Gálatas 1, começa lá do versículo 3 e vem até aqui no versículo 8, e você vai entender o que eu estou ensinando. Eu não estou isolando o versículo do texto e falando o que eu quero, não. Eu estou falando o que está escrito aqui. Amém, querido? Quero mandar um alô para a nossa amiga Poliana Braz e nossa amiga Fabrícia Moura. Que Deus abençoe a elas e a família delas também. Então, Paulo diz que mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregue, que é a mesma coisa de anunciar, aí ele diz outro evangelho, além do que eu vos tenho anunciado, seja ele anátema. E qual é o verdadeiro evangelho? Paulo disse lá no versículo 6: maravilho-me tão depressas que passai daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então a graça de Cristo é o verdadeiro evangelho. Graça é favor imerecido, Deus me abençoando sem eu merecer. Amém, meu amado? Isso é o que Paulo pregava. Isso aqui não é o evangelho segundo a igreja A, a segunda B, ou C, ou D, ou E. Está entendendo? Isso aqui é o que Paulo pregava. E Paulo foi apóstolo para nós, que não somos pertencentes à nação de Israel. Quero mandar um alô para nosso amigo Jedson, do táxi, e nosso amigo Adriano Diniz, nosso amigo Mateus Soares, que Deus abençoe todos eles e as famílias deles também. Então Paulo foi um apóstolo para nós, gentios, que não pertencemos à nação de Israel. Nós não somos israelenses. Paulo foi apóstolo para nós. Então Deus mandou ele escrever isso. Não podemos sair do evangelho de Cristo. E só saímos do evangelho de Cristo quando nós estamos se colocando sob o regime da lei ou sobre a lei. Entenda, meu amado.
Quando essa mensagem entrar dentro de você, a sua vida vai ser mudada. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja e elas dizem: olha, eu perdoe o mal que fulano fez, mas é ele lá no canto dele e eu aqui, eu não quero conversa com ele não. Isso aí não é o perdão verdadeiro. Quem tem o fruto do Espírito chamado amor, na hora que aquela pessoa quiser falar com ele, ou que ele se encontrar, uma hora menos outra, ele vai sentir aquele impulso dentro dele para falar com aquela pessoa, e ele vai falar. Não porque se ele não falar, ele não vai para o céu, mas ele vai falar porque ele foi transformado de dentro para fora pelo Espírito de Deus. Você está entendendo? Isso aí é o verdadeiro evangelho de Cristo. É o evangelho do favor imerecido. Ele não está fazendo para ser abençoado, mas ele está fazendo porque ele já foi abençoado. Nós já somos abençoados em Cristo. Quero mandar um alô para o nosso amigo Vitório Castro e também o nosso amigo Damião Medeiros de Lima. Que Deus abençoe a eles e a família deles. Então, quem tem o outro fruto do Espírito chamado paz, ele não vai ter uma depressão. Por mais que ele esteja passando por problemas, por dificuldades, ele não vai ter uma depressão. Sabe por quê? Porque ele tem esse fruto chamado paz. Ele sabe que ele está em paz com Deus, que Deus é seu amigo, é o seu pai, não é inimigo dele. Ele não tem que fazer por onde agradar a Deus. Jesus já agradou a Deus por ele. Ele agora vai ser santo, com a capacidade do Espírito Santo de Deus, mas não para ser salvo. Ele vai ser santo porque Deus é santo, então ele tem que ser santo também. Isso é o Evangelho de Cristo. Querido, por aqui eu quero encerrar essa parte do Evangelho de Cristo, que tem por título essa mensagem: Cristo nos resgatou da maldição da lei. À noite eu estarei ao vivo pelo Facebook, a partir das 7h30, lá da minha residência. Então nós vamos dar a segunda parte dessa mensagem. Nós vamos encerrar ela lá da minha residência hoje à noite, a partir das 7h30. Então você que quer acompanhar o final do mensagem, onde nós vamos citar o texto que fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, e nós fomos tirados dessa maldição. E o que é essa maldição? É simplesmente, se você não obedecesse os 10 mandamentos, você não seria abençoado. Então tem pessoas que acreditam que não vão ser abençoadas hoje, porque não estão obedecendo a Deus. Essas pessoas estão vivendo sob o regime da lei. Então as coisas vão dar errado na vida delas. Quando eu cria dessa maneira, eu vivi uma vida atormentada na minha mente, porque a todo momento eu achava que estava quebrando os mandamentos de Deus e eu não ia ser salvo. Amém, querido? Porque eu colocava a minha salvação naquilo que eu fazia e não no que Cristo fez. Aí é a diferença do evangelho que Pedro pregou para o que está sendo pregado hoje. Eu quero mandar um alô para o nosso amigo Bruno Nunes e nossa amiga Alexandra Pereira, que Deus abençoe a vida deles e a família deles também. Então essa é a diferença do evangelho da graça para a lei. Eu quero aqui orar nesse momento por você que está me ouvindo, você que está enfermo. Não pense que Deus vai lhe abençoar se você fizer por onde não. Você vai ser abençoado só pela fé. Uma mulher chegou para Jesus e há 12 anos que ela vinha sofrendo de uma hemorragia, e ela simplesmente tocou em Jesus por trás e na mesma hora o seu sangramento estancou. Jesus parou e disse: quem me tocou? Até que aquela mulher disse: foi eu. E Jesus disse: filha, vai em paz, a tua fé te curou. Que no grego original quer dizer sousou.
A palavra souzou. Tua fé te souzou. E quer dizer, a tua fé te salvou, te curou. Amém, querido? Então, aquela mulher, você sabia que só por ela estar ali no meio daquela multidão, ela já estava quebrando a lei de Moisés, não os 10 mandamentos, porque a lei de Moisés não se resume só nos 10 mandamentos, não, tem várias leis. E uma das leis era que se alguém tivesse sofrendo de uma hemorragia, uma mulher, ela tinha que ser colocada fora da cidade. Ela não podia estar andando em público. Na menstruação, os dias que a mulher passa menstruada, ela não podia estar andando em público na rua. Você está entendendo? Ela sentava no canto, o homem não podia sentar no canto que ela sentava. Só depois que acabasse a menstruação. E uma mulher como aquela que vinha há 12 anos, sofrendo de uma hemorragia, que não parava, ela não podia estar ali no meio da rua. E nem muito menos tocar em alguém como Jesus santo. E veja que lá no Velho Testamento, para se chegar diante de Deus, o homem tinha que fazer uma purificação, tinha que passar dias em jejum, em oração, tinha até que, se fosse casado, até deixar de manter relações no casamento ali com a esposa durante uns dias para se chegar a Deus. Você está entendendo? Você vê isso lá no Velho Testamento. Mas veja que no Novo todo mundo chegava a Jesus e ninguém fazia isso. E veja que Jesus disse que quem vê ele, vê o Pai, porque ele e o Pai são um. Veja, meu amado, que é a graça. O povo estava vindo atrás de Jesus pela graça dele, e não porque estavam fazendo por onde merecer. Quero mandar um alô para a nossa amiga Mari Queiroz, também nosso amigo Marcelo e nossa amiga Francisca Marcelino da Costa, que Deus abençoe a vida deles e a família também. Então veja que o povo estava sendo abençoado pela graça e não por obras. Então aquela mulher não podia estar ali, ela era uma quebradora da lei. Ela estava quebrando a lei, mas veja que mesmo ela tendo quebrado a lei, ela foi abençoada por Deus, simplesmente pela fé que ela teve no Filho de Deus. É por isso que Judas, meu amado, ele foi o traidor de Jesus. Ele foi aquele dos 12 que traiu a Jesus. Por quê? Porque Judas não tinha Jesus realmente como Salvador. Ele era um dos 12. Ele orou no nome de Jesus e muitas pessoas foram curadas, porque Jesus enviou os seus discípulos. Nós vemos lá em Lucas 10, em Lucas 9, Jesus enviando os discípulos e eles impondo as mãos sobre os enfermos sendo curados. Judas também foi um dos que fez isso e aconteceu milagres. Mas ele não tinha Jesus realmente como Salvador. E como é que você pode me dizer isso, Ricardo? Porque Judas foi um dos que traiu Jesus. Está entendendo? Ele foi um dos que traiu. Ele foi o traidor. Ele foi o que entregou Jesus para ser morto. Ele não estava crendo realmente que Jesus era o Salvador, mas ele acreditava na lei, em outras palavras. Porque ele não era judeu. Quem era o judeu daquela época que não conhecia a lei de Moisés? Quem é o judeu de hoje, meu amado, que não conhece a lei, os 10 mandamentos e todos os outros mandamentos que Moisés escreveu? Não tem esse. Todo judeu, desde criancinha, a sua família tem por obrigação de lhe ensinar o Velho Testamento, a lei de Moisés, os 10 mandamentos, para que ele, desde criancinha, ele comece a observar aquilo ali, a obedecer. Então Judas era judeu, ele conhecia os 10 mandamentos. Então quando ele foi entregar Jesus para ser morto, amém, querido, aos judeus, os líderes religiosos, quando ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, ele estava fazendo simplesmente isso, deixando de acreditar em Jesus como um único Salvador para acreditar em outra coisa. Amém, meu amado? Então as pessoas pegam essa passagem que Judas traiu a Jesus e elas distorcem essa palavra e metem medo na cabeça das pessoas. Ei, nós devemos entender, em primeiro lugar, o que Paulo ensinou, o que Pedro ensinou,
principalmente o que Paulo ensinou, porque Paulo foi um apóstolo para nós. Todas as cartas de Paulo, menos Hebreus, foi escrita para nós gentios. Pedro escreveu 2 cartas direcionadas aos judeus. Tiago escreveu uma carta direcionada aos judeus. Judas escreveu uma carta direcionada aos judeus. Você está entendendo? João escreveu 1 João, 2 e 3 João direcionado aos judeus e não aos gentios. Então devemos escutar primeiro o que Paulo escreveu, que foi para nós. Está entendendo? Porque se nós for logo para as outras coisas, a gente vai se embaraçar e achar. Porque quando Paulo está falando lá com os gentios em Hebreus, ele fala coisas que só os gentios conhecem. Aí você vai entender da maneira errada, vai achar que é para você guardar aquilo ali. Nem ele está mandando os judeus guardar aquilo ali. Ele está apenas mostrando a salvação através de Cristo. Está lá em Hebreus, livro de Hebreus, que foi escrito para os hebreus e não para os gentios. E do mesmo jeito as outras cartas que não foram escritas para nós, mas para os hebreus, os israelenses. Quero mandar um alô para a nossa amiga Josiane Silva, que Deus abençoe ela e a sua família. Então, querido, entenda algo. A graça não tem nada a ver com a lei. Nós vamos agora orar por você que está aí em casa nesse momento, nos acompanhando pelo Facebook. E à noite nós estaremos ao vivo a partir das 7h30, trazendo o final dessa mensagem. E nós vamos mostrar o texto que fala aqui em Gálatas, que nós fomos retirados da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Está lá em Gálatas 3 e versículo 13. Depois você leia. Mas você não pode isolar o texto, o versículo do texto. Leia o versículo 3, mas leia também os versículos anteriores. Amém? Para você entender melhor, porque senão você vai cair em ensinamento contrário, que é o que o povo tem ensinado por aí. Tem mandado o povo guardar os 10 mandamentos e tem dito que se eles não guardarem, eles não vão ser abençoados. Mas isso aí era para os judeus e não para nós. Eu quero agora simplesmente orar por você. Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Cristo Jesus, eu estou aqui orando, meu Pai, pela vida de todos que estão me ouvindo, Senhor, por aqueles que estão enfermos. Eu sei que o Senhor abençoa pela sua graça, que é favor imerecido. Então, através da sua graça, eu levanto minha voz agora no mundo espiritual e eu digo: espírito de enfermidade que entrou na garganta desse homem, que colocou essa inflamação, que entrou no coração dessa mulher, que adoeceu esse coração, em nome de Jesus eu lhe ordeno: pega o que é seu, do alto da cabeça à planta dos pés desse homem e dessa mulher, e saia dessa vida, desse casamento, com tudo que é seu, em nome de Jesus. É uma ordem. Eu desfaço a sua obra, diabo. No nome de Jesus está desfeita a sua obra. Simplesmente no nome de Jesus. E eu determino agora a cura sobre essa vida, no nome de Jesus. Amém. Querido, tome posse da bênção através de Cristo Jesus, porque você foi abençoado através de Cristo. Faça aquilo que você não podia fazer até o exato momento. Se você não podia levantar um braço, levante. Se você não podia levantar a mão, levante. Se você não podia abrir a mão, abra, crendo que Deus já fez o milagre. Receba esse milagre pela fé gratuitamente. Não pense que você vai ser abençoado se você obedecer ou não. Nós somos salvos, abençoados pela graça. E isso eu posso provar dentro da Bíblia, querido. Eu posso provar a você com várias passagens, porque eu não estou aqui querendo enganar ninguém. Esse é o evangelho que os apóstolos pregavam. Quero mandar um alô para a nossa amiga Karina Medeiros e Diógenes Esdralins e nosso amigo José Luiz e a família dos mesmos. Que Deus abençoe a todos. Então, por aqui nós encerramos o programa O Evangelho da Graça de Deus com a parte 1 dessa mensagem: Cristo nos resgatou da maldição da lei. À noite, a partir das 7h30, nós estaremos ao vivo pelo Facebook de novo com a segunda parte da mensagem. Então, assista esse vídeo mais uma vez aí na sua casa.
e anote os textos que eu citei. É só você dar pausa no vídeo na hora e notar os textos, depois leia e vá conferir se eu estava ensinando aqui doutrinas falsas ou eu estava ensinando aqui a Bíblia. Porque, meu amado, ensinar a palavra de Deus, eu repito, não é você pegar um texto aqui em Gálatas, outro texto em Apocalipse, outro lá em Deuteronômio e dizer o que você quer, não. Você tem que ler o versículo dentro do contexto. Você não pode isolar o versículo do contexto. E outra coisa, você tem que, hoje no Novo Testamento, você tem que pregar o Novo Testamento e não o Antigo Testamento. Nós lemos muitas passagens no Velho Testamento hoje, mas aquilo ali ficou como história para nós. Porque para nós hoje é o Novo Testamento, a nova aliança. Aquelas histórias lá servem de exemplo para nós, mas não devemos se colocar mais sob o regime do Velho Testamento, da lei, que é: se você obedecer, você vai ser abençoado; se você não obedecer, você vai ser amaldiçoado. Amém, querido? À noite nós explicaremos mais detalhadamente esse assunto, e nós vamos ler Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, e vamos estudar aquilo ali. Mas depois que nós mostrarmos que nós fomos retirados dessa maldição. Amém? Então por aqui nós encerramos o programa. Estamos encerrando já atrasado, mas como não tem ninguém para ocupar o horário aqui, então a gente passamos do horário. Então que Deus abençoe a vida de todos e até a noite, a partir das 7h30, ao vivo de novo pelo Facebook. E Deus vai nos abençoar cada vez mais.